Eu hoje venho trazer a opinião do livro O Hobbit, do Tolkien. Ok? Vamos lá então falar deste livro. Este livro já tem uma história um bocadinho longa. Eu comprei-o antes de sair o filme da trilogia cinematográfica desta história. Supostamente era para ler antes do filme sair, mas a verdade é que eu comecei o livro e achei a escrita um bocadinho lenta. Então fui sempre adiando. Cheguei à página 140 e poucos e parei. Abandonei o livro. E eu fiquei muito triste, porque realmente o universo do Senhor dos Anéis é um dos universos que eu gosto mais de fantasia. E fiquei triste quando percebi que a primeira história, publicada pelo Tolkien, não me estava a agradar nada. E pensei comigo, então será que eu não vou gostar de mais nada do que o Tolkien vai escrever? Já nem vou conseguir ler o Senhor dos Anéis, se calhar. E pronto, fiquei um bocado desiludido com a primeira experiência de leitura deste livro. E eu acho que acontece. Eu acho que depende das fases, depende das alturas em que se começa uma leitura. Realmente, às vezes, a coisa parece que não está a funcionar e foi o que aconteceu comigo. Portanto, eu não sei há quantos anos é que isto foi, mas foi antes do primeiro filme sair. O que é que eu vos posso dizer? Eu vi a trilogia do Senhor dos Anéis, claro, como toda a gente. Uma das melhores trilogias de sempre. Acho que se pode dizer, mesmo pessoas que não gostam nada de fantasia, acho que concordam que são filmes muito bem feitos, muito bem adaptados. Eu adorava esse universo. Então, quando se começou a falar do Peter Jackson adaptar a história do Hobbit para o cinema, eu fiquei entusiasmado. E pronto, tive essa experiência negativa. Depois tentei dar uma chance, aqui há uns tempos também, e cheguei mais ou menos à mesma parte, 100 e poucas páginas e desisti. E agora, mais recentemente, no canal da Raquel, do So Happy With Books, ela estava a falar do Hobbit, lá numa tag, acho eu, e eu respondi que tinha o livro para ler, que tinha abandonado várias vezes, se ela não queria fazer uma leitura conjunta, e foi assim que começamos. A Filipa, mais tarde, juntou-se a nós, e foi isso que nós fizemos, uma leitura conjunta deste livro, todos começamos, e eu já terminei, portanto isto foi a semana passada, se não estou em erro, segunda-feira. Finalmente terminei o Hobbit, fiz várias marcações, então eu acho que a maior parte das pessoas já ouviu falar neste livro, é um livro famosíssimo, e fala então sobre esta criatura, um Hobbit, que se parece muito com uma pessoa normal, embora seja de uma estatura mais baixinha, tem alguns pormenores, como sei lá, andam descalços porque a planta dos pés está adaptada a caminhar sobre a terra e coisas assim. E o nosso personagem principal é o Bilbo. E o Bilbo já é assim um hobbitzinho de meia idade, mais ou menos, muito descansado, muito feliz com a vida que tem. E acontece que depois é visitado pelo Gandalf. E percebemos que o Gandalf é lá um conhecido. E o que é que acontece assim de inesperado? O Gandalf dá a entender que quer que o Bilbo participe numa aventura. E o Bilbo fica muito aflito. Não, eu estou muito bem aqui, descansadinho da vida, não me quero meter em aventuras, não preciso nada disso na minha vida. Acontece que depois no dia a seguir, penso que é no dia a seguir, começam a surgir vários anões dentro da casa do Bilbo. São 13 anões. Eu até apontei aqui a ordem em que os anões foram aparecendo. Portanto, o primeiro, se vocês conseguirem ver aqui, é o Dwalin. E depois, logo na página a seguir, você já tem o segundo, que é o Balin. O terceiro e o quarto, que é o Kili e o Fili. Depois tem o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, nono, Dori, Nori, Ori, Oin e Gloin. Depois tem o décimo primeiro, 12º, 13º, o Bofur, o Bifur, o Bombur e o Thorin. Ou Thorin. Thorin Oakenshield. Ou Thorin Escudo de Carvalho. Que é assim que está aqui traduzido. E eu também não gostei muito desta tradução. Pronto, isto traduzir nomes é um bocadinho... Mas também é coisa que já estou habituado desde o Harry Potter, eles traduzirem tudo para português. Portanto, temos o Thorin Oakenshield, o Thorin Escudo de Carvalho, que é o chefe aqui dos anões. E a aventura em que eles querem meter é recuperar todo o seu tesouro que foi roubado por um dragão, aqui o dragão da capa, que é o Smaug, que está neste momento na Montanha Solitária, e eram os anões que reinavam nesta montanha solitária, eram os senhores desta montanha, conseguiam extrair tesouros fantásticos desta montanha, e a verdade é que o Smaug veio-se apoderar disso tudo e os expulsou de lá e fez uma grande tragédia há vários anos. E é isso que os anões querem recuperar. E eles precisam de um assaltante. E o assaltante vai ser o nosso Bilbo. O que nós percebemos é que o Bilbo não está nada entusiasmado de receber estes anões em casa, mas a verdade é que ele depois tem aqui uma tirada que eu achei muito interessante, que é, depois dos anões cantarem, na casa do Bilbo, com estas letras muito expressivas, não é? E que remetem para a Montanha Solitária, a saudade de casa, o Bilbo começa a ficar entusiasmado com esta perspectiva da viagem. E eu acho que depois nós percebemos que ele está mesmo
com vontade, e é um Hobbit diferente, e realmente o Gandalf tinha razão. Depois tem aqui vários momentos muito engraçados, em que, por exemplo, o Tolkien na página 26 explica a história da invenção do golfe. Eu acho estes momentos muito, muito engraçados. Conseguem ver que são 19, não é? Portanto, são 19 capítulos. E nestes 19 capítulos, o livro tem 250 páginas, mais ou menos 260. Cada capítulo conta um episódio diferente. De capítulo a capítulo é habitual o Tolkien mudar completamente de cenário. Mudar de cenário, mudar de aspectos climatéricos, mudar de intervenientes da ação. Por exemplo, tanto estamos numa gruta com gnomos, como estamos depois numa floresta sem luz, sem nada, em que eles estão completamente perdidos, como depois estamos no meio da neve, ou dentro de uma cidade de um lago. Portanto, todo o cenário muda drasticamente de capítulo a capítulo. E o que não dá para ter bem noção é da extensão do tempo desta história. Portanto, isto tudo nos parece que ocorre numa semana, mas na verdade toda esta aventura dura um ano. Eu não vos vou contar muito mais. Vocês vão entrar em contacto com alguns personagens conhecidos se vocês viram os filmes do Senhor dos Anéis, ou se leram as histórias, como por exemplo o Gandalf, já falei, mas entra também o Gollum, e é nesta história que o Bilbo descobre o anel, que depois vai ser muito importante para a história do Senhor dos Anéis, como vocês já sabem, é aqui que ele o descobre, e temos todo este episódio de charadas que eu achei muito engraçado. Eu não sei se tem aqui alguma imagem desse episódio, mas por exemplo, o que eu acho bonito na edição é que temos fotografias feitas num papel mesmo diferente do habitual das outras folhas, e vocês têm aqui, por exemplo, uma fotografia que eu acho que foi desenhada pelo Tolkien, que mostra o monte Hobbiton. Vocês têm aqui Rivendell, que é onde moram os elfos que estão mais próximos da morada do Bilbo. Depois vocês têm aqui também a cabana do Beorn, um dos meus personagens preferidos da história. Por acaso aqui do Gollum eu não sei se tem fotografia. Tem aqui o Rei das Águias, que são sempre importantes. Há uma piada muito habitual quando se fala do Senhor dos Anéis, que é porque é que as águias não levaram a Irmandade do Anel diretamente de Rivendell para o monte onde o anel tinha sido forjado. E vocês aqui ficam a perceber do que é que as águias tinham medo. E é importante perceber esse detalhe. Eu gostei muito. Há muitas diferenças para os filmes e eu tinha uma impressão muito negativa dos filmes. Eu não achava necessário, de uma história tão pequena, terem feito 3 filmes. E agora eu percebo que está tudo nos filmes. Todos os episódios daqui estão nos filmes. E para além disso, eles adicionaram detalhes que são necessários à história. Porque há um aspecto muito negativo aqui no Hobbit. E sem querer dar spoilers, das pessoas que não queiram ouvir esse detalhe, por favor, não vejam o resto do vídeo. Que é o facto de o Smaug aparecer mais ou menos no fim do livro e passadas 20 páginas ele está morto. Ou seja, vocês ficam com o grande vilão da história a aparecer durante ali 2 capítulos. Nada de muito especial. Tanto é que nem são os anões nem o Bilbo os responsáveis pela morte dele. Portanto, acho assim um bocado anticlimático a coisa, percebem? Mas pronto, foi assim que o Tolkien quis. Há apenas um capítulo em que o Bilbo não é o personagem principal, que é o capítulo em que ele se foca da gente do lago, não é? No Bard e todas essas coisas, que eu acho que é importante, e que nos filmes ficou muito bem explicado. Eu agora tenho um respeito maior pelos filmes do Hobbit, depois de ler o livro, porque realmente expandiram mais e têm todo este sentimento de urgência, sabem? Os anões e o Bilbo e o Gandalf não estão meramente a ir nesta jornada, eles estão sempre a fugir. Porque eles têm sempre gente, vilões, no seu encalço. Que é, por exemplo, o Azog. O Azog aqui está morto. Portanto, não chega a ser sequer vilão. Enquanto que nos filmes eles mantiveram o Azog vivo para ser uma ameaça maior. E eu adoro esse aspecto agora, porque acho que faz sentido. Se vocês quiserem saber aqui do Sauron, o Sauron não é mencionado no livro. O que é mencionado é um necromante. Mas também é um pequeno detalhe. Não é assim... nada de muito importante para a história. A verdade é que o Gandalf se ausenta algumas vezes ao longo do livro e numa dessas vezes ele tem que ir com outros mágicos, com outros feiticeiros, vocês não ficam bem a perceber quem são, lidar com esse necromante, com essa ameaça que vocês nunca chegam a conhecer, mas que realmente é o Sauron. E nos filmes está muito mais bem explicado. Por isso, é o que eu vos digo, tenham um novo respeito pelos filmes. Estão longe de terem o mesmo sentimento, a mesma... que a trilogia do Senhor dos Anéis, mas realmente está uma história mais completa, com mais nexo. Mesmo aquela parte do Senhor do Lago, lá o chefezinho, eu acho que ficou mais bem explicado.
e é onde está os elementos cómicos do último filme. O Smaug dos filmes está brilhante, brilhante, mas absolutamente fantástico. Aqui o Smaug também é interessante, muito, muito interessante, mas realmente ele aparece e desaparece. Tanto aparece como desaparece. Tem aqui uma imagem do casebre do Bilbo. Eu gostei muito da história. Vocês ficam com vontade imediatamente de partir para o Senhor dos Anéis, até porque o Bilbo, quando regressa, e eu espero que isto não seja spoiler, o Bilbo, quando regressa a casa, as pessoas não o veem com os mesmos olhos. Portanto, ele foi nesta aventura e começa a dizer, para os outros, começa a dizer maluquices. Portanto, o livro está lido, finalmente, tenho o Hobbit lido. Eu tinha ficado sempre nesta parte dos barris, vejam só, quando eu falei nos barris, que é um episódio que eu acho menos interessante. Tanto esta parte dos barris como a parte deles presos na floresta são as partes que eu acho mais chatinhas. A parte do final acho brilhante, a parte da batalha dos cinco exércitos, acho que é assim que eles se chamam. Tudo muito resumido. Gostei da aventura. Continua a ser uma leitura lenta, que eu acho que ficou muito melhor no final, porque tem todo aquele aspecto do Thorin começar a ficar meio obcecado com o tesouro, e eu gosto dessa parte. E depois tem lá umas tragédias que eu também já sabia que eram personagens que morriam e que aqui morrem também noutras circunstâncias diferentes das do filme. E é como eles dizem aqui na contracapa, o Hobbit é não só uma história maravilhosa, como o prelúdio a O Senhor dos Anéis. Portanto, eu acho que isto funciona como introdução a este universo Tolkien, que depois realmente se expande de uma maneira fantástica no Senhor dos Anéis e eu quero conhecer. Portanto, está aqui a opinião. Gostei muito. Tchau, pessoal!